Então, a grande pergunta que não quer calar: o preço do milho vai derreter ou vai decolar? Pois é, chegou a hora da gente entender como blindar a sua safra agora mesmo. É excelente ter a sua companhia em mais essa análise, onde a gente vai mergulhar direto ao ponto. Hoje o nosso foco é total e exclusivo no mercado de milho, trazendo aquele olhar de consultor sênior e informações exclusivas da seção de cenários da Agromove. Olha, para você que está aí no batente, no campo, a gestão de custos nunca foi tão vital, não é mesmo? Não é só sobre plantar e colher, o buraco é mais embaixo. A gente está falando de garantir que todo aquele seu trabalho duro se transforme numa margem de lucro real e principalmente protegida lá no final do ciclo. Vamos destrinchar agora o que está rolando nos bastidores, essas tensões globais e as estratégias exatas para você proteger o caixa da fazenda contra qualquer surpresa. Bom, vamos lá. O primeiro passo para a gente entender o preço do milho aí na porta da sua fazenda é, por incrível que pareça, olhar lá para o outro lado do mundo. O recente relatório do FMI mostrou uma reação em cadeia pesadíssima. Pensa comigo, o bloqueio físico de 8,5 milhões de barris de petróleo por dia lá no Estreito de Hormuz não é só uma manchete distante de jornal. É um evento que bate direto no seu custo de produção. Com o petróleo podendo disparar e bater ali na casa dos US$ 105 o barril, a gente vê um choque imediato nas rotas marítimas. E o que isso quer dizer na prática? Uma inflação importada simplesmente brutal em cima dos custos globais de frete e, consequentemente, em cima do preço dos fertilizantes. É aquele aperto clássico, o custo de produção sobe de elevador e ameaça esmagar a rentabilidade antes mesmo da semente cair na terra. E isso ilustra perfeitamente a regra de ouro na nossa gestão de custos agrícolas. A relação de troca entre os fertilizantes e o milho é o que vai de fato ditar a margem de lucro da sua próxima safra. Sério, presta muita atenção nisso. Como um consultor te alertaria agora frente a frente, não adianta ficar vidrado só na cotação do grão lá na bolsa. Porque se o preço do milho subir, mas o custo do seu adubo explodir na mesma proporção, ou até mais rápido por conta daquelas tensões lá no Golfo Pérsico, tchau margem de lucro. O seu foco estratégico imediato tem que ser travar essa relação de troca o quanto antes. É assim que a gente garante que essa inflação geopolítica não corroa o resultado operacional da sua operação. Mas o mercado tem duas caras. E se os custos tiram o nosso sono, do lado da demanda a gente tem um catalisador estrutural simplesmente gigantesco. As metas globais de descarbonização, misturadas com essa instabilidade toda do petróleo que a gente acabou de falar, estão acelerando a indústria de etanol de milho num ritmo sem precedentes. Para colocar isso em perspectiva, aqui no Brasil, já está confirmada a elevação da mistura na gasolina para 32%, e com estudos rodando para bater os 35%. Lá nos Estados Unidos, liberaram a venda emergencial do E15 para o verão deles. E a Índia já cravou os 20% e está preparando o terreno para incríveis 85%. O resultado prático disso é que a gente ganha um piso de demanda massivo e super confiável para a próxima safra. O grão deixa de ser só comida e se consolida como matriz energética de segurança para as maiores economias do planeta. E como é que a gente transforma toda essa teoria em momento de ação? Durante as análises da seção de cenários, o analista Alberto Pessina demonstrou isso com uma clareza absurda. Observando as projeções de curto prazo da Agromove para o milho, a gente percebe que o mercado vinha de uma pressão de queda muito forte. Mas aí lá no final de abril, os contratos futuros na B3 e em Chicago reagiram quase na mesma hora com a volta das tensões navais, esse movimento interrompeu aquela trajetória de queda e o prêmio de risco voltou a dar suporte para os preços. A inteligência de mercado serve exatamente para isso, pescar essas viradas de tendência. Quando as cotações começam a trabalhar acima da linha de projeção, a luz verde acende. É o aviso de que chegou a hora de agir. Certo, com os custos ameaçando subir e o preço do milho balançando num suporte volátil, agir de forma profissional exige o uso de ferramentas de proteção. É aqui que entram as estratégias mais sofisticadas de opções. E o melhor, sem você precisar desembolsar caixa inicialmente. A primeira é a estratégia Fence, ou a nossa famosa cerca. Basicamente, ela cria um corredor de preços, estabelecendo um limite mínimo de venda e um teto máximo. É o padrão ouro para travar a sua margem a custo zero. A segunda é a estratégia Seagull, ou gaivota. Essa é uma evolução projetada para te proteger contra quedas catastróficas no mercado, preservando totalmente o fluxo de caixa. Ideal para quem já opera com alavancagem. E a parte mais fantástica, nenhuma dessas ferramentas é engessada. Elas podem e devem ser alteradas e ajustadas conforme o mercado for mudando, se mudando perfeitamente à necessidade financeira da sua empresa ou fazenda. Então, a reflexão crucial que fica hoje é: qual é o verdadeiro custo da inação? Num cenário onde guerras puxam os insumos para cima e políticas energéticas reescrevem a demanda, deixar a sua safra desprotegida deixou de ser um risco aceitável e passou a ser uma falha grave de gestão. Mais detalhes e análises profundas como essa você encontra na seção de cenários Pecuária e Grãos da Agromove. Chegou a hora de você tomar as rédeas da lucratividade.
Fica aqui o meu convite direto. O passo ideal agora é iniciar hoje mesmo um teste gratuito lá na plataforma para começar a blindar a sua margem. É só acessar www.agromove.com.br. Muito obrigado por acompanhar mais essa nossa conversa analítica e até a próxima!